Saudações racionais, salve a todos, bom dia. Dia 12 de abril de 2026, domingo. Vamos falar de cultura racional, vamos refletir, vamos raciocinar sobre alguns assuntos que eu quero trazer aqui hoje para comentar. Meu nome é Jefferson, sou estudante da cultura racional já faz alguns anos e a gente sempre procura divulgar esta cultura de todas as formas, jeitos e maneiras. A cultura racional é a cultura que desenvolve o raciocínio do ser humano. É a cultura do terceiro milênio. Aqui está o primeiro volume da obra. São vários volumes. E se você ainda não conhece esta cultura, chegou o momento de você procurar conhecer para saber, para se beneficiar com este ensinamento, com esta instrução, com esta orientação. Como eu falei, já faz alguns anos que eu venho estudando e praticando esta cultura e atento também a todo tipo de conhecimento que a gente tem contato para comparar, para avaliar, para não descartar nada e fazer este estudo, né, para saber o que a gente vai falar, o que a gente vai divulgar. E, por enquanto, a cultura racional é a cultura, sim, que me trouxe mais informações, que me trouxe as respostas, a satisfação de ter esse conhecimento, de ter esses benefícios, de saber com base, com lógica, com provas e com comprovações as perguntas que eu tinha e não conseguia responder. Então é por isso que eu e todos os estudantes de cultura racional fazemos divulgação. Falamos, mostramos para as pessoas, seja na rua, seja doando livros, seja com cartazes. Tem gente que pinta muro de casa, tem gente que pinta a fachada da casa, tem gente que plota carro, tem gente que bota outdoor, tem gente que sai com a camisa da cultura racional, tem gente que só anda de branco. Enfim, são várias formas, jeitos e maneiras de falar desta cultura. E a cultura racional, para quem estuda e vem acompanhando, é a cultura do terceiro milênio. Então é uma cultura, o nome está dizendo cultura, né? Conjunto de conhecimentos que vem dizer para o ser humano a sua origem, e vem dizer para o ser humano quem ele é, por que ele é, como ele é, o que ele era antes de ser o que ele é. Não é uma religião, não é uma doutrina, não é um grupo, não é uma facção, não é uma ciência que você precisa de um método, né, para experimentar, para daí dessas experiências você ir evoluindo. Não é uma ciência. Não é uma filosofia para você só filosofar e não colocar em prática. Não é uma doutrina. Não é espiritismo. Enfim, cultura racional é a cultura natural da natureza, que veio para desenvolver o raciocínio do ser humano, que é
a terceira máquina que ele tem na cabeça dele, ali na glândula pineal, que precisa ser desenvolvida pela energia racional. Então a cultura racional ela vai explicar o objetivo do ser humano aqui na Terra. Ela vai explicar também todas as ciências, ela vai explicar a origem da religião, da filosofia, da arte, de todos os outros conhecimentos. Porque é uma cultura natural da natureza. É a cultura do terceiro milênio. Não é uma cultura feita, trazida pelo pensamento ou a imaginação deste nosso campo aqui. E pelo pensamento nós estamos observando, estamos cansados de observar que o pensamento, ele não resolve mais nada. O pensamento é inimigo do pensador. Já ouviram esta frase? Se a gente for refletir muito bem nessa frase, que o pensamento é inimigo do pensador, a gente vai ter um problema grande, porque a gente vai querer saber quem é o pensamento. Porque a gente pensa e não sabe por que pensa. E se o pensamento é inimigo do pensador e a gente pensa e não sabe por que pensa, então esse inimigo vai estar nos fazendo mal diariamente, sempre. Então a cultura racional ela vem trazer o conhecimento da origem, da verdadeira origem da humanidade, e também dá informações e instruções do que vai acontecer no futuro, o que aconteceu no passado e o que vai acontecer no futuro. Traz esta consciência. É consciência que a gente precisa. É o conhecimento. Com o conhecimento a gente consegue se defender. Com o conhecimento a gente consegue se orientar. Eu falei que o pensamento não se resolve mais nada, né? E o exemplo está na nossa humanidade. Ninguém concorda mais com ninguém. Os atritos, os conflitos, a violência, a desorientação, a insatisfação, por não ter justamente este conhecimento da causa, do porquê o ser humano ele está aqui, o que ele precisa fazer. Vivemos sim de aparências, mas a aparência ela tem início e ela tem fim. Enquanto as coisas estão boas, a gente ri, a gente gosta, a gente fica feliz. Mas é só as coisas ficarem ruins para a gente não gostar, para a gente começar a reclamar. Esta é a verdade. Esta é a verdade. E a cultura racional ela veio para desencantar o ser humano, tirar ele deste encanto, desta fantasia, tirar ele deste canto, das trevas, né? Tirar ele desta ilusão em que ele vive, sem saber por quê e nem para quê. Mas o desencanto, ele é incômodo. E o desencanto não é fácil. Não é fácil desencantar.
Desencantar é saber como as coisas funcionam na realidade. Então a gente vai levando a vida até não dá mais. Não é assim? A gente vai vivendo até que venha, de repente, um acidente, que venha, de repente, uma doença e leve a pessoa embora. Aí a pessoa deixa de existir. Pode deixar de existir rápido, ou pode sofrer um pouquinho, ou muito, no hospital, ou seja lá, onde for. Então a gente vai remediando, a gente vai se distraindo com a vida, sem saber o porquê da vida, sem saber o porquê dessa diferença toda entre todos. Todos são diferentes e a quantidade de animais, a diversidade de coisas que existem à nossa volta, algumas venenosas, alguns animais peçonhentos, que nós convivemos juntos aqui, nesta terra. Mas sabemos o porquê? Não sabemos o porquê. E nem poderíamos saber, não é mesmo? A resposta é simples, porque ninguém criou nada para saber o porquê das coisas. Ninguém criou a terra, ninguém criou a vegetação para saber explicar o porquê disso, né? Então, como ninguém sabe de nada, está explicado o nosso conhecimento. O conhecimento do ser humano é o conhecimento experimental e espiritual, somente. E de experiências que ele vem através do tempo, melhorando estas experiências e inventando novas coisas neste artifício, neste mundo artificial do eletromagnetismo. E são as duas energias que compõem tudo, o eletromagnetismo. Então, é este o avanço do ser humano que ele teve. E que não está dando muito certo. E é claro, isso pelo mundo, é claro isso pela insatisfação das pessoas quando a diversão, quando a distração acaba e tem que voltar para a realidade. E todo mundo se pergunta o que vai ser depois. Muitos não querem nem pensar. A época mesmo não é de pensar. Há milhões de milênios, como fala o racional superior, que é o autor da cultura racional. Há milhões de milênios que o pensamento, que a humanidade vem pensando, imaginando, e nunca conseguiu acertar. Nunca conseguiu acertar, pensando, imaginando. Ou seja, pensar e imaginar não está aí a solução. Muitos bebem para esquecer dos problemas. Outros bebem, mas não entendem a frase. Bebem para tentar resolver seus problemas. A frase é esquecer. A pessoa bebe para esquecer dos problemas, não para resolver. O problema ainda está ali. E o problema
maior do ser humano é viver desconhecido de si mesmo. Este é o maior problema de todos. Por isso que não tem paz, por isso que não tem concórdia, por isso que não existe fraternidade e muito menos consciência no mundo. A consciência é só no nome, é só na palavra, porque na prática não é isso. Na prática não é isso que acontece. Então a cultura racional veio para desenvolver o raciocínio, porque para a pessoa poder se encontrar. Porque ninguém vai salvar ninguém, né? Esse pensamento de querer salvar o outro é um pensamento errôneo. Ninguém pode salvar ninguém. É a pessoa que pode se salvar se ela quiser. E o que ela precisa fazer para se salvar? Ela precisa se conhecer. Ela precisa seguir as leis naturais. Ela precisa desenvolver o raciocínio para não voltar a nascer de novo aqui. Porque a fase racional é a fase da racionalização dos povos. É a fase em que o ser humano vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Com a chegada da fase racional, é o fim da fase do animal racional na Terra. Então, este conhecimento, para quem estuda a cultura racional, é o conhecimento mais importante que existe, que vai desenvolver o raciocínio que está na glândula pineal. E desenvolvendo este raciocínio, a pessoa ela vai tendo os benefícios. Ela vai tendo mais serenidade, ela vai tendo mais tranquilidade, ela vai tendo mais consciência, enfim, ela vai se adaptando a esta forma que ela está. Que o ser humano, a palavra ser humano, né? O que é um ser humano? O ser humano é o que vive na Terra ou o ser humano é aquele que é civilizado? Se for aquele que é civilizado, não, a civilização de respeitar também é só no nome. Não existe respeito. Aqui é a lei do mais forte. Somos todos canibais. O maior se alimenta do menor. Esta é a cadeia alimentar. Então, é a mesma coisa que existia, em que existe o ser humano, ele continua sendo um animal. Ele continua com seus instintos. Então, o ser humano é só no nome. O mundo não é civilizado porque as pessoas não estão bem. As pessoas não estão bem. O enfraquecimento, a degeneração é cada vez maior. As loucuras são cada vez maiores. Por quê? Tem uma explicação. Se você acha que a sua vida, se você acha que o local que você está, se você acha que o mundo em que você vive, enfim, está tudo bem, e a sua observação, você deve ter as suas explicações. Mas não é isso que a gente vê na rua, que a gente vê em tudo quanto é lugar. As pessoas, a vida é de luta. E aonde
existe luta, não existe coisa boa. Uma vida em que você precisa lutar para viver é uma vida de sofrimento. É uma vida de sofrimento. O que acontece é as distrações que fazem as pessoas, quem tem uma capacidade maior de abstrair as coisas, consegue aí ter uma proteção. Quem tem condições para se distrair mais, vai levando a vida de uma forma melhor. E falar em distração, a melhor distração, diz o racional superior, que é o trabalho. O nosso trabalho é a nossa melhor distração, a distração produtiva, é o trabalho. Tudo são distrações. Tem as distrações boas, positivas, e tem as distrações que não trazem nenhum benefício para a pessoa. É aquela velha frase: mente vazia, ela vai ser ocupada por coisas ruins. Então ter um propósito, estar trabalhando, está produzindo alguma coisa para si e para o outro, é uma distração positiva enquanto não chega ao final deste tempo, né? Os dias são contados, é muito fácil de observar. Os dias de todos são contados. Então é só uma questão de tempo. Eu estou cuidando do meu futuro, para que quando chegue o futuro, esse futuro possa cuidar de mim. O que eu estou fazendo hoje que vai me trazer algum benefício no futuro? Nem só de pão vive o homem. É uma frase antiga. Você está exercitando a sua cabeça? A cabeça, né, a grosso modo, é a central, né, o computador, digamos assim, do seu corpo, é quem manda. Se você não exercita a sua cabeça, o seu corpo ele fica sem orientação. O corpo padece. Tem algumas doenças que a ciência diz, o Alzheimer, por exemplo, que é a falta, né, dessa cabeça ativa, como se diz. De que forma eu estou exercitando a minha cabeça? De que forma eu estou exercitando a minha atenção? Qual é o meu foco? Qual é a minha rotina? O que eu quero para o futuro? Onde eu posso chegar? Se é que eu posso chegar mais do que eu tenho a capacidade? A ilusão é grande, a gente sonha, a gente pensa bastante. E aí vem uma situação qualquer e acaba levando o sonho, o pensamento do pensador. E deixa o pensador abalado. E deixa o pensador sem chão. E deixa o pensador sofrendo, lamentando. Porque a realidade, ela é uma só. A gente é arte, né? É o mundo das artes, né? São os artistas que criam, que inventam as coisas. Mas a realidade, ela tá ali, é só uma arte, né? É só uma distração. Eu assisti um filme esse final de semana, o meu filho, o novo filme do Mario,
Mario Galáxia, eu acho que é esse o nome. E tem uma lição bem interessante ali deste filme. Então tem lá o Bowser, né? O chefão lá do mal. E tem o filho dele. E aí ele sempre contando historinha para o filho dele, histórias negativas. De destruir o mundo, de destruir o universo, de ser o mais malvado de todos, né? Enfim, desde criança o pai educando, contando sempre a mesma historinha para a criança. Aconteceu que a criança, ela cresceu e começou a realizar tudo aquilo que o pai havia lhe contado, lhe falado, sugestionado, educado, ensinado para a criança. E o pai, depois, ele se arrepende, não é? Vai desenrolando o filme. E aí começa a interagir com o filho, falando aquelas ideias que o pai passou para ele. Bem interessante o filme. Por que eu estou falando do filme e desta lição que o filme nos passa? O cinema, ele traz muitas mensagens também. Logo, logo as pessoas não conseguirão diferenciar uma coisa de outra. A confusão, ela está muito grande, muito grande. As conexões cerebrais, tudo é eletricidade, né? As sinapses, todas confusas, muita droga na cabeça, queimando o neurônio. Então, logo, logo, as pessoas, os pensadores, quem não procurar se desenvolver, vai ficar totalmente perdido da realidade. Muitas coisas que se fala hoje para algumas pessoas, as pessoas não conseguem entender. Não conseguem entender coisas básicas. Isso é um problema muito grande, não só para ela, como para todos. Então, se você ainda está entendendo alguma coisa, está vendo como as coisas estão se encaminhando, que bom. Se você acha que está tudo normal, se você não consegue refletir, você não consegue observar, isso é um problema, porque a gente precisa ter a nossa própria opinião. A gente não pode ir atrás de opinião de ninguém, comprar marca nenhuma, seguir nada sem saber exatamente o que é aquilo. Por isso que a cultura racional não existe fanático. A gente fala porque a gente sabe. A gente defende porque a gente tem os benefícios. E a cultura racional é a cultura que veio trazer a concórdia. Concórdia universal. Então, por isso que ela não é contra nada nem contra ninguém. Perguntaram para o seu Manuel Jacinto. Coelho, numa entrevista que ele deu, se ele tinha, foi em 86 por aí, se ele tinha religião. Ele disse que não tinha absolutamente, mas que também não era contra nenhuma. Falar em religião, a religião, ela foi e é muito importante. Sabe por quê? Tem gente que só respeita o outro através de uma religião. Tem que estar numa religião, tem que estar numa casa de pregação,
para poder respeitar o seu irmão, o seu vizinho, seja lá a pessoa que for. Então vejam que importância que foi a religião, né? Os 10 mandamentos de Moisés, olha só, raciocina comigo, reflete comigo. Teve que vir do céu, né? Segundo as histórias que nos contam, né? Na pedra, foi gravado na pedra diretamente do céu de Deus, os 10 mandamentos, dizendo, tem que dizer para a pessoa, olha, você não pode matar o seu irmão, você não pode mexer nas coisas do seu irmão, não pode roubar, você não pode cobiçar a mulher dos outros, você não pode... 7 mandamentos, os 10 mandamentos de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então teve que vir diretamente do céu para o povo uma instrução para que ele pudesse respeitar o seu próximo. Este é o ser humano. Naquela época, precisou uma intervenção divina para que ele pudesse respeitar o outro. O convívio da humanidade é somente o respeito. Somente o respeito. Não existe segredo nenhum. É somente respeitar que dá tudo certo. Então vejam a importância das religiões. Como eu disse, tem gente que só respeita o outro porque o pastor está dizendo. Tem gente que só respeita o outro porque existe uma lei dos direitos humanos. Depois da guerra, né, foi criado. Os direitos precisa de lei, né? Tá acompanhando? Tá raciocinando comigo? Precisa de uma lei para dizer que você precisa me respeitar e que eu preciso te respeitar. Porque você com a sua cabeça, eu com a minha cabeça, a gente não consegue um olhar para o outro e respeitar o outro. Essa é a evolução do ser humano de hoje, 2026. Você não consegue se respeitar e você não consegue respeitar o outro. Porque você não se conhece de verdade. O conhecimento que falta é o conhecimento de si mesmo. E o conhecimento de si mesmo não é o conhecimento das deficiências. O conhecimento de si mesmo não é ser melhor a cada dia. O conhecimento de si mesmo não é ser feliz. O conhecimento de si mesmo não é prosperidade. O conhecimento de si mesmo não é se dar bem na vida. Não. O conhecimento de si mesmo é saber de onde veio, como veio e por que veio. Saber o que era antes de ser, o que é agora. Saber o que vai ser, por que vai ser e como vai ser. Depois que esta aparência acabar. Então isto é o conhecimento de si mesmo. Este é o verdadeiro conhecimento de si mesmo. O resto é ciência, o resto é arte, o resto é filosofia, o resto que não resolve o que precisa ser resolvido. Para que tenha o mínimo, o respeito. Um respeita o outro, para que tenha a fraternidade, né? O que é fraternidade? Você vê o outro como irmão, né? Para que tenha a paz, né? Você respeite o outro. Para que tenha o amor, né? O amor. Nas famílias tem? Não tem.
Não tem nada disso. Está todo mundo envolvido na matéria. Por isso que a cultura racional ela vai desmaterializar a máquina do raciocínio. Ela vai desmaterializar o ser humano. O mal do ser humano é ele viver envolvido com a matéria sem saber quem ele é, desconhecido de si mesmo. Então a cultura racional ela vai trazer este conhecimento que é do mundo racional. É forte esta afirmação do mundo racional? É forte. Mas aí é como se diz. Tem que fazer igual o Santo Tomé, né? Tem que, pegar este livrinho aqui. Tem que ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes. Vai lendo todo dia. O pensamento ele tá fraco. Então você lê, depois você não sabe nem o que leu. Se não sabe o que leu, vai praticar de que jeito? Você precisa comprovar. Você precisa sentir o conhecimento. Sentir o conhecimento falando com você mesmo dentro da sua cabeça. Então você precisa, se quiser, né, saber, precisa ler. Precisa estudar, mas você vai fazer isso de que forma? Vai fazer isso se você estiver passando por algum problema. O ser humano ele é interesseiro. Então se está tudo bem, ele não vai procurar um conhecimento. Mas não tem ninguém bem aqui. Porque o ser humano ele perdeu o direito de viver. Por isso que ele morre. O que é mais forte? A vida ou a morte? A vida é mais forte que a morte? Ou a morte é mais forte que a vida aqui? A morte acaba com a vida. A morte é mais forte. Porque são transformações naturais da natureza. A natureza ela está em constante transformação. Era uma coisa, deformou, degenerou, enfraqueceu, transformou. Agora, iniciou essa transformação e vai continuar até que a coisa retorne para o que era. Então, a condição do ser humano ela é muito incômoda. Diz o racional superior, em suas primeiras palavras, abre aspas, quem conhece o seu eu, aquele que conhece o seu eu, repugna. Aquele que conhece o seu eu, basta o nome para repugnar-se. Então, novamente, quem conhece o seu eu, basta o nome para repugnar-se. Sabe o que é repugnar-se? Quem conhece o seu eu, basta um nome para repugnar-se. O ser humano que precisa aparentar, ele precisa de desodorante. Ele precisa estar sempre aparentando, cuidando da sua aparência, senão fica lá igual um homem das cavernas. Fica feio, né? Então ele faz todo tipo de tratamento para ir se mantendo, remediando até não aguentar mais. E falir. Tudo na matéria é coisa de tempo, até que vá à falência. Pare de funcionar. Mas existe um porquê de tudo isso. Existe uma lei natural da natureza que está transformando. Vai transformar todos. Então esse conhecimento ele veio para quê? Para fazer a ligação do ser humano ao seu mundo de origem, o mundo racional.
E animal racional. Animal nesta forma. Mas racional na sua origem. Precisa se ligar. Quanto antes se ligar, menos sofre. Chega antes. Se não se ligar, transforma. Desce. Inclusive de classe para os irracionais. Então eu estava falando do filme para entrar no assunto da educação. Todos os pais são educadores. Você faz um filho, coloca um filho no mundo, você é responsável. A criança, ela vai seguir aquilo que ela vê, aquilo que ela for ensinada. Então ela vai seguir o exemplo do pai, ela vai seguir o exemplo do professor. Professores, aqueles que querem ser professores, precisam inevitavelmente dar um exemplo. A educação, ela é mais do que uma profissão, né? O educador, ele tem que estar bem consciente da função dele dentro de uma sala de aula, o trabalho que ele está prestando ali, o que ele está fazendo. Muitas vezes, em algumas profissões, as pessoas esquecem a função principal daquela profissão, daquela função. Alguns servidores públicos esquecem também da sua função, do porquê estão ali, do que representam. Assim como muitos educadores esquecem que eles são exemplos para estas crianças, que eles têm a responsabilidade junto com os pais ou as pessoas que estão em contato com essa criança, de dar todo o suporte porque esta criança vai crescer. Assim como no exemplo do filme lá, foi ensinado desde pequeno a destruir o universo, a criar bomba e não sei mais o que. A criança cresceu com aquilo e estava fazendo aquilo, fez aquilo e estava mostrando toda orgulhosa para o pai. Então, mais uma verdade incômoda para você, agora para nós, que eu já comentei aqui, mas ela cabe nesta fala. Então você talvez fale assim, no meu tempo, as coisas eram diferentes. Então quer dizer, no seu tempo tudo era melhor. Se no seu tempo tudo era melhor, era o tempo em que o teu pai, ou as condições da sociedade eram boas. Hoje, você diz, alguns dizem, muitos dizem, que o mundo está perdido, que a desorientação está grande, que a violência, que a loucura, enfim, as coisas estão muito confusas. Só que você está dizendo isso, você está na condição de pai. Você falava que estava boa quando você estava na condição de filho. Seu pai era bom. E hoje você diz que está ruim, mas o responsável é você, porque você é o responsável pelos seus filhos. Então, se o mundo dos seus filhos hoje não está bom, a culpa é de quem? Quem é que a gente vai culpar? No seu tempo era bom. Então quer dizer que as coisas funcionavam e que os seus pais educavam, que dava certo, que era bom. Hoje é ruim, só que o que você não percebe é ruim porque a culpa é sua. Não é assim? A matemática é simples. É você que está errando no seu filho. Se a geração de hoje é ruim, a culpa é de quem? O que faz uma geração futura? Os pais, os responsáveis. E aí, como é que está o meu exemplo? Como é que eu estou educando o meu filho?
Não tem para onde correr. Então a cultura racional não existe efeito sem causa. Se a sociedade hoje é ruim, você é o culpado. Você é o culpado. Então algumas leis absurdas estão sendo criadas, outras leis mais ou menos estão sendo criadas. E está todo mundo perdido. Me parece que os pais, os filhos de outrora não escutaram seus pais, por isso que os seus filhos hoje estão assim. Será que é isso? A realidade é outra hoje, né? A realidade é outra pela questão da informação. Mas o que acontece é também um progresso degenerativo da nossa sociedade, que é visto muito claro. Progresso degenerativo e que tem a sua causa, tudo tem a sua causa. Então a profissão de educador, qualquer profissão em que você tenha responsabilidade pública, tem responsabilidade que você trabalhe com crianças ou, enfim, que você tenha algum tipo de poder que possa interferir em outras pessoas, é de muita responsabilidade. A gente precisa refletir sobre isso. O que vai ser do futuro? Não adianta você querer beber, fugir dos problemas. Vou beber para esquecer dos problemas. Não adianta. A responsabilidade é sua e não dá para terceirizar a educação dos seus filhos. Não dá. Educar não é fácil. Educar precisa de disciplina. Disciplina, respeito. Precisa de ordem, disciplina. Quando fala disciplinas, a loucura está tão grande. Quando se fala disciplina, a pessoa já começa a reclamar, achando que disciplina, que ordem é coisa ruim. Mas como? Para tudo existe ordem, existe uma sequência, existe uma lei, existem as leis naturais. O ser humano só funciona através de lei, é um bicho. Se precisa uma lei de direitos humanos para você respeitar o outro ser humano, imagina as outras coisas. Eu estava na estrada ontem e quase atropelei uma moto, num trevo. Era noite e essa moto estava com o farol apagado. E eu cheguei no trevo e fui passando, só escutei a buzina. Quando vi, a moto apareceu na minha frente, aí ela desviou, eu também freiei, desviei também, aí ele deu a volta, veio, falou comigo, me xingou, aí eu gritei com ele, o farol tá apagado. O cara quer andar à noite, um farol apagado e quer ser visto. Dando sopa pro azar. Quase atropelei. Então existe as leis de trânsito, existe, tudo tem que ter lei. E tem que ter a disciplina. É na disciplina que ele vai aprendendo. O que é aprender, né? É uma sequência, uma lógica, uma ordem para as coisas, né? Então, se eu educo sem disciplina, sem regras, sem horários, o que vai acontecer? Né? O ser humano não tem ainda essa autoconsciência. Não tem. Ele precisa, desde pequenininho, aprender para depois repetir. O ser humano, tudo ele repete. Ele não cria nada, né? Ele só vai repetindo o comportamento dos outros. Só que aí tem que ter os adultos conscientes, que tem que ter as suas distrações, trabalho,
É uma boa distração positiva. E que são exemplos para os menores, para os seus filhos. O chefe é exemplo para os seus empregados, em todos os níveis. Se o chefe é um exemplo negativo, ele não pode cobrar. Por que eu estou falando isso? Questão do futuro. A questão de chamar a responsabilidade para você. Então, como a religião foi importante, desceu lá, marcou na pedra. Respeite o seu irmão. E o que você faz final de semana? E o que você faz quando o tempo livre que você faz, que você tem? Essa é a questão. Você está preocupado com esse tipo de coisa? Ou deixa a vida me levar? Então nós somos os responsáveis por tudo de bom e de ruim que acontece na nossa vida. O problema é que a gente influencia as outras pessoas. Então quando eu vou trabalhar, aliás, quando eu vou para o serviço já pensando em ir embora, e que exemplo é esse? Porque eu já estou pensando em ir embora para fazer o quê? O que eu vou produzir? A responsabilidade, ela é de cada um e não tem para onde correr. Enquanto o ser humano não se conhecer, enquanto ele não souber o porquê da sua vida, ele não vai ter preenchido esse vazio que tem dentro dele. Ele vai estar sempre procurando no externo alguma coisa para ser feliz, alguma coisa para se distrair, enquanto o tempo passa. Que é triste. É triste viver desse jeito. Então a gente precisa desenvolver essa capacidade de trabalhar a nossa cabeça, falando assim a grosso modo. Eu tenho que ter tempo para cuidar de mim mesmo, porque todo mundo é exemplo para todo mundo. E se eu não estou empenhado numa sociedade melhor, se eu só vou para o meu serviço pensando em ir embora, que serviço que vai sair? O que vai acontecer? Eu não estou fazendo a minha parte. E a natureza, ela cobra de todos. A gente acha que é aquilo que não é, porque não sabe o que é. Mas a natureza sabe o que é cada um. E dá aquilo que cada um merece. Plantou, colheu. E esta é a nossa realidade. Então o ser humano, definir o ser humano é inconveniente, mas a saída está no desencanto. Quanto antes eu me desencantar, quanto antes eu saber o porquê das coisas, quanto antes eu consigo me livrar das coisas ruins. E é por isso que a gente divulga esse conjunto de conhecimento que é a cultura racional, porque não é daqui, que é para desenvolver o raciocínio, na obra que é universal, que é para desencantar o ser humano de verdade, para ele viver na realidade, para que ele consiga respeitar o seu irmão, para que ele fale irmão para o outro, mas não porque o pastor mandou, não porque Jesus mandou, diz que todo mundo é irmão, mas pela consciência do que é. Todos vieram do mesmo local. Você não precisa seguir nada nem ninguém. Você tem que andar com as suas próprias pernas, você tem que respeitar todos. Então é isso.
É isso que falta, a consciência. É o saber o porquê. Porquê das coisas. A verdadeira origem da humanidade. O que éramos, o que somos. E o que estamos observando que estas são as provas que é só olhar e ver. Quem tem olho pode ver, pode entender. Mas muitos já perderam essa capacidade. Estão tão envolvidos no artifício, no artificial, nas informações falsas, que você vai acompanhando notícias, acompanhando leis absurdas, e o mais importante vai ficando sempre escondido, enquanto o tempo passa e você não se desenvolve. Isso tem um propósito. Tem um propósito. Se você soubesse que o outro era o seu irmão de verdade, você não faria mal para ele. Você não faria guerra. Não existiria problema. É simples. Então a cultura racional ela vem trazer o preenchimento dessas lacunas, explicar racionalmente as coisas, com base, com lógica, com provas e com comprovações. É isso que a gente precisa. Se ligar neste mundo de energia, se imunizar a este campo eletromagnético que só nos traz mal. Que só nos traz mal. Então era isso que eu queria falar hoje nesse vídeo que já vai chegando a 1 hora. E dizer para você, estude, leia, conheça a cultura racional. Leia esse livro. Procure saber o que está aqui. Aproveite enquanto as coisas ainda estão fáceis. Enquanto o acesso ainda existe. Enquanto o acesso ainda existe, enquanto esse portal ainda está aberto, só depende de você. Talvez o sofrimento seja pouco, talvez você tenha que sofrer mais, talvez você tenha que ter mais exemplos negativos para procurar definitivamente alguma coisa que possa te libertar. Te libertar. A informação, o conhecimento. Só que o ditado diz que o sofrimento não faz graça para ninguém rir. Não é bonito estar no hospital. Não é bonito, enfim, tanta coisa ruim acontecendo aí, tanta gente sofrendo, que tem de graça nisso? Não tem. Sofrimento não faz graça para ninguém rir. Mas como é que eu posso não sofrer? As coisas que o ser humano vai passar, que o ser humano passa, a questão do sofrimento é uma coisa. A pessoa pode sofrer ali, psicologicamente não entendendo aquilo, sofrendo, passando por aquilo.
de sofrimento enorme, porque não entende, porque não compreende aquilo. Então o desencanto, ele é a conta-gota, ele é devagar, para que a pessoa ela possa ir absorvendo, para que ela possa ir entendendo a que ponto chegamos, como tem aquela figurinha do motorista de ônibus. A que ponto chegamos? Então é aos poucos. Por isso que eu continuo fazendo essa divulgação, falando para você. Adquira o livro. Não é propaganda de livro aqui. A gente não ganha nada. Tem gente que pensa, né? A propaganda aquela é de livre e espontânea vontade. Eu não tenho obrigação com ninguém. Eu tenho obrigação, sim, com o conhecimento que é vivo. A pessoa ela vai estudando, ela vai incorporando esse conhecimento vai ajudando a pessoa. Ele é vivo. Eu tenho essa obrigação de gratidão com o racional superior, com o autor deste livro. Só ele. A minha obrigação. Não é com a editora, não é com ninguém. Somente com ele. Porque se você vai desenvolvendo o raciocínio, as coisas elas vão acontecendo na sua vida. Você vai vendo as coisas, você vai entendendo, vai tendo outras interpretações, vai tendo as orientações, vai tendo, digamos assim, a luz que vai iluminando o seu caminho. E quem não tem luz para iluminar o seu caminho, sai andando de moto com a luz apagada, achando que está certo. Poderia ter passado por cima. Eu ia me prejudicar e ele pior ainda. Pior ainda. Então é isso, 1h02. Salve a todos. Até a próxima aí. Leia. Estude os livros Universo em Desencanto. E qualquer coisa, mande uma mensagem. Se quiser uma orientação de alguma coisa, fique à vontade. Procure se conhecer, que é por aí o caminho. Salve, salve.